Olá pessoal, mais uma quinta-feira que estamos aqui juntos para a reflexão da palavra do Senhor. E eu continuo pedindo a vocês a colaboração, compartilhando e deixando o like, porque ajuda o canal. Antes da reflexão, eu trouxe uma mensagem de Santo Agostinho que diz o seguinte: ser fiel no mínimo é algo grande. Queres ser grande? Começa com o mínimo. Vamos refletir sobre isso? Agora vamos à nossa reflexão. Olá pessoal, a paz de Jesus e amor de Maria para todos nós. A nossa reflexão hoje será na carta dos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Vou ler a palavra e depois nós fazemos a reflexão. A palavra diz assim: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Meus irmãos, essa carta, ela foi escrita para os hebreus, porque na ocasião os hebreus estavam sendo muito perseguidos pelo Império Romano, né? Os cristãos que estavam se desenvolvendo, que estavam aumentando o número, mas a perseguição era muito grande. Então, os romanos perseguiam, matavam, exilavam, eles viviam se escondendo, e tudo isso começou a desanimá-los, né? Então, a carta dos Hebreus toda, ela é uma homilia de fé, de esperança, de fixar os olhos em Cristo, né? Ele fala o que é a fé. Então, especificamente nesse momento, ele está dizendo aos hebreus daquela época e a nós, né? A palavra de Deus é viva e ele diz a nós. Porque eles viviam um momento de tribulações muito grande com perseguição. Então, muitos deles estavam pensando em seguir a religião judaica, que eles já seguiam, sem falar em Cristo, e pronto, o Império Romano não perseguia ninguém. Nós estamos vivendo um momento atípico de muita tribulação. Nós estamos vivendo um momento com muita morte, sofrimento, separações. Então, você, alguém deve estar passando por esses momentos que perderam entes queridos, que tem gente, família doente. Você está doente, ou está com problema do relacionamento dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, não sei. Dentro da própria igreja, situações que às vezes um irmão dentro da igreja lhe desagrada, e você desanima, diz, eu estou aqui servindo ao Senhor e só levo contrariedade para casa, ninguém reconhece. Meus irmãos, isso são momentos de tribulações. Assim como os hebreus. Hoje o Senhor diz para nós: mas diante de deixemos de lado todo o pecado que nos atrapalha. Mesmo você conhecendo os testemunhos, tantos testemunhos, nuvem de testemunhos, Abraão, Isaac, Moisés, os profetas, o próprio Cristo, né? Pessoas que você admira, que tem fé, que vê que o milagre aconteceu. Mesmo com tudo isso, você está desanimando. Deixa o pecado de lado, vamos nos afastar. E diz a palavra: corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. Pronto. Se nós colocamos toda a nossa fé e colocamos os nossos olhos fixos em Jesus, a situação vai melhorar, porque ele tinha como viver bem, de alegria, de festa, que diz aqui a palavra, mas ele suportou a cruz.
ele não se importando com a infâmia e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus também tem um plano para nós. Deus também tem uma carreira para nós, que a gente tem que correr. Passando por essas dificuldades, passando por esses problemas todos que a vida está nos oferecendo e vai continuar nos oferecendo, mas sem se desviar. Aqui é ser fiel a Cristo. Era isso que os hebreus precisavam ouvir naquela época para continuarem fiéis e não se deixarem levar o mais fácil. Nós também, muitas pessoas se deixam levar por promessas mais fáceis de outras seitas que diz que tem prosperidade, dinheiro, riqueza, felicidade e que não vai mais sofrer. Isso não existe. O nosso olhar tem que estar fixo em Jesus, porque Ele suportou a cruz pelos meus pecados e pelos pecados de cada um de vocês, nosso, do mundo inteiro. Mas Ele suportou tudo isso e a palavra diz aqui: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Para a gente olhar para a cruz. Está triste, está desanimado, está com problema em casa, olha para a cruz. Fixe no sofrimento do próprio Cristo. Ele que não teve pecado nenhum, morreu por nós. Então, essa é a palavra hoje para todos nós. Está difícil, esse ano está um ano atípico. Muito sofrimento, muitas coisas contrárias que tendem a nos afastar do Cristo. Mas nós temos uma carreira a correr e uma vitória a alcançar. E nós só vamos conseguir alcançar essa vitória com olhar fixo em Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém?